dia a todos. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Submeto à Câmara para aprovação a ata da 14ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Leitura do expediente. Não, Excelência. Não há expediente. Comunicações da presidência e sorteios de processos. Não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores, para comunicações e registros. Devolução do processo com pedido de vista. Existe o processo 11.603/2014, conselheiro Sérgio Abudibe, ainda em primeira sessão. Eu estou devolvendo, Excelência. Devolvendo. Ok. Apreciação de medidas cautelares. Não há. Leitura de acordo e pareceres, palavra do conselheiro. Palavra ao conselheiro Sérgio Abudibe. Obrigado, presidente. Inicio leitura do Acórdão 313/2015, processo TC 5161/2014. Prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, referente ao primeiro e segundo bimestre, saneamento da omissão, arquivamento. Parecer prévio 019/2015, processo TC 2438/2012, referente à prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alegre, exercício 2011. Parecer prévio pela rejeição, determinações e arquivamento. É só, devolvo a palavra à Excelência. Palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Acórdão TC 318/2015, processo TC 6743/2014, Prefeitura Municipal de Salgueiro Vila da Palha, uma denúncia, improcedência, recomendação a arquivar. Acórdão TC 320/2015, processo TC 2431/2012, Instituto de Previdência e Servidores do Município de Domingo Martins, prestação de contas anual, exercício 2011, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 359/2015, processo TC 6989/2012, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, fiscalização ordinária, auditoria, exercício 2011, ausência de transgressões à norma legal, regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial na auditoria realizada. Arquivar. Acórdão TC 360/2015, processo TC 1722/2015, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, uma representação. Em procedência, arquivar. Parecer prévio TC 022/2015, processo TC 2675/2014, Prefeitura Municipal de Muqui, prestação de contas anuais, exercício 2013. Prefeita Luiz Filgueiras. Parecer prévio pela aprovação. Recomendação a arquivar. É somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Acórdão TC 245/2015, processo TC 2684/2013, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, sexto bimestre 2012, multa, citação, prazo 30 dias. Acórdão TC 248/2015, processo TC 5607/2011, Prefeitura de São Roque do Canaã, relatório de auditoria ordinária
Engenharia, exercício 2009, cancelar plano de auditoria, arquivar. Acórdão TC 361-2015, segunda, processo TC 3702-2014, Prefeitura Municipal de Pancas, prestação de contas bimestral, 1º ao 6º bimestre, meses 13 e 14 de 2013. Saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 362-2015, processo TC 5994-2014, Prefeitura Municipal de Apiacá, prestação de contas bimestral, 1º e 2º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 363-2015, processo TC 7807-2014, Prefeitura Municipal de Apiacá, prestação de contas bimestral, 3º bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 364-2015, processo TC 6873-2008, apenso TC 3020-2008, Câmara Municipal de Marilândia, denúncia em face da Câmara Municipal de Marilândia, dispensar a realização dos procedimentos de fiscalização nas contratações referente à obra civil de engenharia, a arquivar. É só. Vamos passar ao julgamento dos processos em pauta. Cedo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Processo 3068-2013, eu estou adiando. Processo a seguir, 2562-2014, a prestação de contas anual, referente ao exercício 2013, da Câmara Municipal de Nova Venécia. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando as contas como regulares, com a devida quitação, após o trânsito arquivo-se. Processo a seguir, 3229-2013, prestação de contas anual, referente à Câmara Municipal de Pancas, exercício 2012. Eu também acompanho o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando as contas como irregulares, em face de ter extrapolado os limites constitucionais do gasto com legislativo, com multa de 750 VRTE. Processo a seguir, 2752-2013, prestação de contas anual referente ao exercício 2012 do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá. Também acompanha o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, contas regulares com devida quitação, posterior arquivamento. Por fim, o processo 2264-2014 é uma representação da empresa Trivale em face da Prefeitura Municipal de Nova Venécia. Estou acompanhando o entendimento técnico, manifestação técnica preliminar 267/2014, em face da ausência dos pressupostos da concessão de cautelar, aliás, identificado no presente caso o perículo in mora reverso, estou indeferindo a concessão da medida cautelar pleiteada e convertendo a tramitação dos presentes autos para rito ordinário e encaminhamento à área técnica para manifestação. É só, devolvo a palavra à Excelência. Conselheiro Sérgio Abudib, relator. Processo 3068-2013, adiado. Processo 2562-2014, regular com quitação, arquivar. Processo 3229-2013, irregulares,
multa de 750 VRTE a arquivar. Processo 2752, 2013, regular a quitação arquivar. Processo 2264, 2014, indeferir medida cautelar, converter para o rito ordinário, encaminhar a área técnica. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Heron, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 439/2015, omissão na remessa, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, responsável Roberto Fortunato Fiorim, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão. Sob a responsabilidade do senhor Roberto Fortunato Fiorim e posterior arquivamento do feito. Processo 2596/2014, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2013. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, APES, referente ao exercício financeiro de 2013, dessa devida quitação, responsável o senhor Cleidson de Lima. Voto ainda pela devolução ao órgão de origem dos processos administrativos apensos 6477006 e 65053060 após a necessária digitalização e juntada da mídia digital aos presentes auto. Arquive-se. Processo 2479, Hospital Pedro Fontes, prestação de contas anual, exercício 2013, ordenador César Calmon Pitanga. Acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas do colóquio de Pedro Fontes, referente ao exercício financeiro 2013, dando a devida quitação ao responsável César Calmon Pitanga. Arquive-se. Processo 3103/2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, prestação de contas anual, exercício 2012. Os responsáveis João Alberto Faquim e Maria Albertina. Trata os presentes autos, prestação de contas anual referente ao exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, figurando como responsável o senhor João Alberto Faquim, prefeito municipal do exercício em análise. Conforme sugestão da terceira secretaria, contida na Instrução Técnica Inicial ITI 554/2014, depende-se da decisão 648/2014, que fora notificada a senhora Maria Albertina, a atual prefeita, para que encaminhasse a documentação referida na mencionada ITI, a qual apresentou documentação juntada aos autos folha 616 a 620. Novamente manifestou-se a terceira secretaria, agora através de manifestação técnica preliminar 740/2014, constatando que na documentação enviada não foram encaminhados todos os arquivos solicitados. Daí porque, através da Instrução Técnica Inicial ITI 1742/2014, sugeriu citação da senhora Maria Albertina para que encaminhasse a documentação faltante e ou inconsistente sob pena de multa, que foi determinado por meio de decisão monocrática preliminar 2034/2014. A senhora Maria Albertina foi considerada revel ante o não atendimento à citação. Dessa forma, diante da ausência de dados essenciais para a elaboração do relatório técnico-contábil, novamente a terceira secretaria, manifestando-se através da ITI 497/2015, sugere a notificação da responsável para encaminhar a documentação faltante, bem como sugere ainda a aplicação de multa. Diante do exposto, acompanho em parte o entendimento da área técnica e voto nos termos do artigo 63 da Lei Complementar 621/2012 pela notificação à responsável, senhora Maria Albertina, atual prefeita municipal de Rio Novo do Sul, para que no prazo de 15 dias providencie o encaminhamento da documentação identificada na ITI 497/2015, cuja cópia deverá ser encaminhada à interessada juntamente com o termo de notificação. Com relação à pena da multa, deixo de aplicá-la, por hora, por reconhecer que a responsável foi equivocadamente citada, como se vê no termo de citação 2306, quando deveria ter sido notificada.
Tem uma divergência aí sobre a multa, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Com o voto do conselheiro Sérgio Apudib. Acompanho. Também acompanho o relator. Processo seguinte, conselheiro. Processo 12338-2014, uma representação. Trata-se de representação na qual, após os trâmites legais, o NEC manifesta-se opinando pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com o consequente arquivamento dos autos de entendimento, e isso corroborado pelo Ministério Público de Contas através da lá do procurador Dr. Luiz Henrique Anastácio. Ocorre que em casos como o presente, em que a revogação ou anulação do certame ocorre antes da concessão da medida cautelar, o operário desse acordo de contas tem firmado seu entendimento pela extinção dos autos sem análise de mérito por perda do objeto impugnado em observância ao parágrafo 6 do artigo 307 do regimento. De disposto, divergindo parcialmente da área técnica do Ministério Público de Contas, apenas quanto ao fundamento jurídico utilizado, voto pela extinção dos autos sem análise de mérito por perda superveniente do objeto com o consequente arquivamento na forma do artigo 307, parágrafo 6 da resolução TC 361/2013. Cientifique-se a empresa interessada do teor desta decisão, bem como o senhor advogado Dr. Vitor Lourenço. Também tem uma divergência aí, senhor presidente. Havendo divergência, coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Conselheiro Sérgio Apudib. Presidente, esse entendimento está firmado, realmente houve a perda do objeto, eu vou acompanhar o relator, embora reconheça que quem faz da perda do objeto também perde seu interesse no prosseguimento do processo em si. Assim, não há de toda errada a fundamentação anterior. Acho que apenas acrescenta, mas eu acompanho, porque esse entendimento já está consolidado na Corte. Também acompanho. Processo 1723/2015, uma representação. Constatando a ausência de pressuposto de admissibilidade contido no inciso 3 do artigo 94 da Lei Orgânica desta Corte de Contas, acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, com base no artigo 94 da Lei 62 de 2002, pelo não conhecimento da presente representação com seu consequente arquivamento. Processo 3902/2015, uma representação. Trata os presentes autos de representação com pedido de cautelar protocolada pela Sociedade Empresária JKS, Comércio, Importação e Exportação, Representação Assistência Técnica Limitada, comunicando possíveis irregularidades constantes do edital de concorrência pública número 05/2014, que possui como objeto a contratação de empresa para execução de obra e construção de uma escola de ensino fundamental com ginásio poliesportivo no Centro de Excelência, em Braço do Rio, município de Conceição da Barra. Em síntese, alega que a empresa vencedora do certame concorreu no processo licitatório com os privilégios da Lei Complementar 123/2006, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, sendo que, após análise dos documentos apresentados pela empresa, verificou-se que o teto permitido pela legislação para caracterizar como micro e pequena empresa foi extrapolado. O núcleo de cautelares de manifestação técnica preliminar 286/2015 opinou pelo recebimento da representação e acompanhou o entendimento esposado pelo juízo na primeira vara de Conceição da Barra, opinando pelo indeferimento da liminar pretendida. É o relatório. Fundamentação. Com relação ao pedido de concessão de medida cautelar, analisando as informações trazidas pelo representante diante dos documentos acostados aos autos, não vislumbra por hora os requisitos autorizadores para a concessão da mesma, especialmente porque o item 6 do edital julgado, habitação e econômica financeira, não exigiu que a contabilização da empresa deveria ser realizada de maneira segregada, conforme estabelecido nas normas. B. O documento apresentado aos autos referente ao exercício 2013 indica que a vencedora do certame não suplantou o limite da Lei Complementar 123/06. C. Não há impedimento de que a empresa distante apresente proposta em valor que suplanta o faturamento das empresas de pequenos porte. Conclusão. Nesse caminhar, atendo em análise dos requisitos
autorizadores da medida cautelar, não me parece pertinente a concessão da medida pretendida. Com efeito em juízo de cognição sumária, próprio da análise das medidas cautelares, não observa, no caso em exame, os requisitos autorizadores da concessão de provimento cautelar, apto a suspender o andamento do procedimento licitatório. Diante disso, voto por indeferimento da medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos constantes no artigo 3 do regimento interno desse acordo de contas. É como voto, senhor presidente. Não tem... Mas é a medida cautelar, acho que devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, como vota a conselheira Abutibe. Acompanhe, Excelência. Também acompanho. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Processo 8137/2013. O presente feito cuida da análise do relatório resumido de execução orçamentária referente ao 4º bimestre de exercício 2013, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. A sexta secretaria, a priori, sugeriu ao plenário deste acordo de contas a emissão de parecer alerta à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Entretanto, o coordenador da sexta secretaria pronuncia-se, sugerindo o arquivamento dos autos, tendo em vista que o gestor tomou ciência, em 10/12/2013, da decisão TC 6358. Assim como o entendimento da sexta secretaria do Ministério Público de Contas, voto pelo arquivamento dos presentes autos. Processo 8140/2013. Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. Cuida de análise e relatório resumido de execução orçamentária do 4º bimestre de 2013. Acompanhando o entendimento da sexta secretaria do Ministério Público de Contas, voto pelo arquivamento dos presentes autos. Processo 10516/2014. Prefeitura Municipal de Vila Valério. O presente feito cuida de análise e relatório resumido de execução orçamentária referente ao 4º bimestre de 2014. Acompanhando o entendimento da sexta secretaria do Ministério Público de Contas, voto pelo arquivamento dos presentes autos. Processo 4493. Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Voto no sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, ordenador de despesas municipal de Alfredo Chaves, conforme demonstração da instituição técnica ITI 533/2015. Processo 4524, Prefeitura Municipal de Muqui. Voto no sentido que seja emitido parecer de alerta ao senhor Luiz Filgueiras, Prefeito Municipal de Muqui, conforme demonstrada na instituição técnica ITI 521/2015. Acabou, senhor presidente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel relatou os seguintes processos. Processo 439/2015, saneamento da omissão arquivar. Processo 2596/2014, regulares com quitação arquivar. Processo 2479/2014, regular com quitação arquivar. Processo 3103/2013, notificação 15 dias. Processo 12338/2014, extinção sem resolução de mérito, da ciência arquivar. Processo 1723/2015, não conhecer, arquivar. Processo 3902/2015, indeferir a medida cautelar, converter para rito ordinário. Processo 8137/2013, arquivar. Processo 8140/2013, arquivar. Processo 10516/2014, arquivar. Processo 4493/2015, alerta. Processo 4524/2015, alerta. Senhor presidente. Pois não, presidente. Não é muito comum, mas eu vejo aqui, como é de muito longe,
Eu registrar a presença do vereador Zé Manel, lá de Búzios do Norte, acompanhado de assessores. Está registrado. Mando meu abraço para o vereador e sua assessoria. Passo a relatar os processos da minha responsabilidade. Processo 2682-2013. Trata os presentes autos da omissão no encaminhamento da prestação de contas relativos ao 6º bimestre, Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto nos seguintes termos. Pela aplicação de multa de R$3.000 ao senhor Abílio de Oliveira Neto, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, tendo em vista que permaneceu inerte e deixando de atender à legislação que o obrigava a prestar conta dos recursos públicos que administrava. Processo 5180-2014. Trata os autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas referente ao 1º e 2º bimestres de 2014. Fundo Municipal de Saúde João Neiva. Responsabilidade, senhor Valcemir Barbosa Aleluia. Após a análise do sistema LRF Web, a área técnica, por meio do relatório conclusivo de omissão 139-2014, sugeriu o arquivamento dos autos, tendo em vista encaminhamento dos dados pelo Fundo Municipal de Saúde João Neiva, atendendo assim ao termo de notificação 1333/2014. Pelo exposto, acolho o posicionamento da área técnica e do Parquê Especial de Contas e voto pelo arquivamento dos autos. Processo 5291/2014. Trata os presentes autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas relativa ao 1º e 2º bimestre de 2014, no Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal, sob responsabilidade da senhora Heloísa Helena Grace. Atendido o disposto no artigo 428, inciso 8, letra E, da Resolução TC 261/2013, acolho o posicionamento da área técnica e do Parquê Especial de Contas e voto pelo arquivamento dos autos. Processo 579/2015. Trata os processos trata o processo de omissão no encaminhamento da prestação de contas relativo ao 5º bimestre de 2014. Câmara Municipal de Pancas, responsabilidade, senhor Joselito Lourenço da Silva. Atendido o disposto no artigo 428, inciso 8, letra E, da Resolução TC 261/2013, acolho o posicionamento da área técnica e do Parquê Especial de Contas. Voto pelo arquivamento dos autos. Processo 2738/2014. Trata os autos de prestação de contas anual. Câmara Municipal de Apiacá, exercício 2013. Responsabilidade, Cláudio Luiz Moreira Chieri. Presidente. Conforme se verifica do relatório técnico contábil 98/2015, elaborado pela 4ª Secretaria de Controle Externo, concluiu-se pela regularidade das contas. Encaminhados autos ao Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas, por meio da ITC 2172/2015, opinou-se igualmente pela regularidade das contas. No mesmo sentido, opinou o Ministério Público de Contas. Ante o exposto, acompanhando na íntegra
entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, voto pela regularidade das contas apresentadas por Cláudio Luiz Moreira Chieri, presidente da Câmara de Apiacá, exercício de 2013, na forma do inciso 1, artigo 84, Lei Complementar 621/2012, dando quitação responsável nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal. Processo 3327/2015. Trata-se de denúncia apresentada por particular, noticiando suposta utilização de veículo pertencente à frota municipal para atendimento de interesse particular do secretário de Saúde, João Neiva. Acompanhando o opinamento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto pelo não conhecimento da denúncia, com fulcro no inciso 3 do artigo 94, Lei Complementar Estadual 621/2012, ausência de requisito de admissibilidade, indício de prova, e o posterior arquivamento dos autos. Cientifique-se o denunciante. Notifiquem-se os responsáveis. Processo 3328/2015. Denúncia noticiando utilização de veículo pertencente à frota municipal de João Neiva para atendimento de interesse particular do prefeito. Os autos encaminhados à área técnica para instrução. Foi efetuada busca junto ao sistema informatizado da 5ª Secretaria de Controle Externo, a fim de verificar se os fatos narrados pelo denunciante já haviam sido objeto de fiscalização desta Corte. Da referida busca, constatou-se que aquela SCE, 19 de março de 2015, já se manifestou sobre as supostas irregularidades noticiadas na denúncia por meio da análise da documentação protocolizada neste tribunal sob o número 51.809/2015-9, em 11 de março de 2015. Acompanhando o opinamento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto pelo não conhecimento da denúncia, com fulcro no inciso 3, artigo 94, Lei Complementar 621/2012, ausência de requisito de admissibilidade, indício de prova, e posterior arquivamento dos autos. Cientifique-se o denunciante, notifiquem-se os responsáveis. O processo seguinte, 8231/2014, eu estou adiando. O processo 3465/2014 trata-se de representação em desfavor da Municipalidade de Apiacá, com o objetivo de pronunciamento desta Corte de Contas sobre a ocorrência de supostas irregularidades na contratação de pessoal realizada. A prova colhida na instrução deixa patente a inexistência da suposta irregularidade alegada pelo representante. Com efeito, pelo exame dos fatos e documentos juntados aos autos, verifica-se a impropriedade da pretensão, ante a ausência de elementos suficientes para a formação de um juízo de valor, além do que a argumentação está desacompanhada de prova. Assim, amparado no posicionamento da área técnica, ratificado pelo Ministério Público de Contas, voto pelo não conhecimento da presente como representação, com fulcro no artigo 94, parágrafo 1º da Lei Complementar 621/2012, pela comunicação ao representante, para que tome ciência da decisão desta Corte,
pelo cumprimento das formalidades legais e pelo arquivamento dos presentes autos, atendidas as demais tramitações estabelecidas no regimento interno desta Corte de Contas. Processo 11.603/2014 é o seguinte, vista o conselheiro Sérgio Abudib, a quem eu passo a palavra. Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação como voto do conselheiro Pimentel. Com o relator. O relator, o meu voto e o de Sérgio Abudib já estão computados. Processo 6758/2014, adiado. Assim como o 11.771/2014, que trata-se de caso de perda de objeto, que está sendo discutido na reunião administrativa, com certeza na segunda-feira deve ser resolvido. Processo 5373/2013, trata os autos de representação proposta pela senhora Maria Emanuela Alves Pedroso, prefeita de Alto Rio Novo, que apontou indícios de irregularidades ao tomar posse no cargo político supramencionado. Após a instrução processual, a segunda Câmara dessa egrégia Corte de Contas lavrou o acordo TC 1035/2014, folhas 549 e 558, oportunidade em que determinou a instrução de procedimento de tomada de contas especial, tendo em vista os indícios de irregularidades que denotam dano ao erário, na forma da IN 32/2014. Encaminhamento das cópias folhas 0109, 520, 529 e da decisão desta Corte ao Colégio Tribunal de Contas da União. O encaminhamento ao plenário desta Corte, a proposta de inclusão dos itens 2, 5, 6 e 9, relacionado nestes autos, no plano de fiscalização para o exercício 2015, em respeito às disposições do regimento interno, o arquivamento dos presentes autos após o trânsito em julgado. Em cumprimento das aludidas determinações, este processo foi encaminhado ao plenário, que encampou o entendimento deste conselheiro relator, oportunidade em que autorizou a apuração dos fatos apontados nos autos desta representação, conforme decisão plenária TC 1250/2015, folha 566 567. Ressalta-se a existência de operacionalidade para atendimento do desiderato proposto, conforme atestada a folha 578, pelo secretário de Controle Externo, Paulo Roberto das Neves. Todavia, depois de prolatados o acórdão e a decisão plenária, acima mencionados, a 6ª Secretaria de Controle Externo pugnou a seguinte alteração. Aspas. Isto posto, propugnamos pela reforma do Acórdão 1035/2015, excluindo-se o item 1, que determina a instauração de tomada de contas, ao ponto que tal matéria passa a ser objeto de inclusão no Plano Anual de Fiscalização. Lembrando com isso que se deve considerar que já será designada uma equipe de auditoria para analisar os itens 2, 5, 6 e 9. Junto à Prefeitura de Alto Rio Novo, Ministério incluir nessa análise os objetos demandados no item 1, mormente quanto à análise dos processos. Pregão 023/2012, carta convite 021/2012, pregão 033/2012, carta convite 013/2012, dispensa de licitação 0047/2012
e 4479/2012. Pugna-se isso com o intuito de implementar economia e celeridade nas resoluções das demandas de forma eficiente, racionalizando processos e atos, tanto desta Corte quanto do município de Alto Rio Novo, fecha aspas. Conforme decisão plenária TC 1250, 2015, é de interesse desta Corte de Contas a verificação dos fatos apontados nesta representação, razão pela qual foram incluídos no Plano Anual de Fiscalização 2015, o que ensejará o deslocamento de uma equipe de auditoria até o município de Alto Rio Novo. Ante o exposto, adiro às considerações tecidas pelo corpo técnico desta Corte de Contas e me posiciono no sentido de que essa segunda Câmara reforme o Acordo TC 1035/2015, na medida em que deve ser excluída a determinação para a realização de tomada de conta especial por parte do município, uma vez que o item 1 acima transcrito será submetido ao plenário para deliberar sobre a inclusão deste item ao plano de trabalho da equipe de auditoria, já autorizada e aprovada pelo Plano Anual de Fiscalização, nos moldes da decisão plenária TC 1250/2015, folhas 566 e 567. Face ao exposto, concordando com a área técnica e com o Ministério Público de Contas, voto nos seguintes termos: reformar parcialmente o Acordo TC 1035/2015, prolatado por esta colenda Corte, tão somente no que se refere à exclusão da determinação para a realização de tomada de conta especial por parte do município de Alto Rio Novo, uma vez que os fatos ensejadores de tal procedimento deverão ser submetidos ao plenário para deliberar sobre a inclusão no PAF 2015 deste ponto, em conjunto com os demais já autorizados e decididos pela colenda Corte, nos moldes da decisão plenária 1250/2015. Após as providências de estilo, bem como ciência aos interessados, e remessa ao Ministério Público de Contas, arquive-se os autos. Processo seguinte, 2281/2012, apenso 5070/2011, prestação de conta anual da Prefeitura de Pinheiros, relativo ao exercício 2011, sob responsabilidade de Antônio Carlos Machado. O parecer prévio TC 043/2014, emitido em 27 de maio de 2014, recomendou ao Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas apresentada pelo prefeito. Após o trâmite do processo, visando o julgamento pela Câmara Municipal das contas prestadas pelo prefeito, este apresentou documentação referente ao julgamento das contas da Prefeitura de Pinheiros, referente ao exercício 2011, ocorrida na sessão ordinária da Câmara Municipal, em 19 de fevereiro de 2015. Conforme a ata constada, as folhas 1192 e 1195, em que a decisão da Câmara coincidiu com a conclusão do Tribunal de Contas, no sentido de aprovar as contas da Prefeitura de Pinheiros, exercício de 2011. Caminhados os autos ao Ministério Público de Contas para a manifestação, o eminente procurador Luiz Henrique Anastácio da Silva pugnou pelo arquivamento dos autos nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, inciso 1, da Resolução TC 261/2013, bem como fosse expedida determinação ao Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio
na forma do artigo 48 da LRF. Diante do exposto, acompanhando parcialmente, deixo de expedir determinação, conforme requereu o douto Ministério Público de Contas, para expedir recomendação. Voto pelo arquivamento da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Pinheiros, relativo ao exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Machado, nos termos do artigo 131, parágrafo 1, inciso 1, resolução TC 261/2013. Recomendo que o Poder Executivo Municipal divulgue amplamente, inclusive meios eletrônicos de acesso público, prestação de conta relativo ao exercício financeiro em questão, o respectivo parecer prévio na forma do artigo 48 da LRF. Há uma pequena divergência, apenas em vez de determinação, recomendação. Coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Abudib. Acompanha, excelência, não é? Conselheiro Pimentel. Qual relator? Bom, vou proclamar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Vossa Excelência. Em relação, antes que Vossa Excelência proclame o resultado, um processo anterior, foi uma representação do Ministério Público de Contas, processo número 11.603, acerca do contrato de limpeza pública do município de Castelo. Quero que Vossa Excelência me desculpe, mas eu não estava aqui na sessão passada e eu não conseguia, por meio do sistema, saber qual é o voto de Vossa Excelência, que foi acompanhado pelos demais conselheiros, acerca da concessão ou não da medida cautelar. Processo 11.603/2014. Está na folha, O voto, página 10. eu vou repetir o voto para Vossa Excelência. Obrigado. Letra A, pelo conhecimento e recebimento da representação, indeferimento da cautelar, em razão da identificação do perículo imóvel inverso e da necessária prestação contínua do serviço público em questão. Item C, pela notificação dos representados, para que no molde do artigo 125, parágrafo 4º da Lei 621/2012 e artigo 307, parágrafo 3º do Regimento, preste informações quanto aos itens questionados no prazo improrrogável de 10 dias. D, pela notificação dos representados, para que encaminhe junto com suas justificativas, primeiro, cópia das medições e pagamentos realizados conforme sugestão do NEL, subitem 9.c da MTP 205/2015. D2, informações para o subitem 10.5 da MTP 205/2015. Seja cientificada a empresa representante do teor da decisão. Sejam encaminhadas cópias da MTP 205/2015 e da MPT 216 aos representados em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa. Prestadas informações, encaminhe seus autos à unidade técnica para a elaboração da ITI. Esse foi o voto. Foi o voto. Tá ok. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de buscar sensibilizar os outros conselheiros a respeito da necessidade da concessão da cautelar nesses autos, quando já tenha passado, mas é porque eu não estava ciente do teor do voto de Vossa Excelência. Nós sabemos que os municípios, o contrato de limpeza pública, juntamente com o contrato de fornecimento de combustíveis, eles são os contratos que representam um volume considerável de recursos, por isso essa atenção do Ministério Público de Contas acerca dessas contratações. Nesse contrato aqui, só para que Vossa Excelência tenha consciência, possam ter um amplo conhecimento dos itens que foram apontados pelo Ministério Público e que foram corroborados pela área técnica,
passo a citá-los, né? Termo de referência, projeto básico deficiente, esse é o grande mal, né, da administração pública, né? A administração pública não faz o devido planejamento, né, e acaba gerando, né, onerando os contratos administrativos, né? Foi identificado pelo Ministério Público, corroborado na manifestação técnica pelo núcleo de engenharia. Especificação do objeto de maneira imprecisa e insuficiente, o item 2 da representação. Exigência indevida de engenheiro civil, ambiental, agrônomo e segurança do trabalho para qualificação técnica. Exigência indevida de registro e quitação de empresa no Conselho, no CREA, né, e no Conselho Regional de Administração. Exigência de apresentação de atestado para itens irrelevantes para execução do contrato. Pagamento pela utilização de equipamento de apoio de maneira mais onerosa aos cofres públicos, né, ofendendo o princípio da economicidade. O setor de engenharia dessa casa também identificou como irregular itens apontados pelo Ministério Público. O edital não estabeleceu critério de aceitabilidade dos preços unitários. A cláusula 5ª do contrato, ó, ausência de previsão de créditos, database e periodicidade do reajustamento de preços. E aqui o valor do contrato para um determinado equipamento, triturador de galhos, no valor de R$ 7.500 mês, sem descrição do equipamento a ser utilizado, está bem acima do valor de mercado, que é de R$ 2.000. E aqui eu chamo a atenção para uma particularidade, para um item, que é relevantíssimo, né? Muito embora a única empresa habilitada tenha sido considerada vencedora da licitação, com o valor de R$ 3.413.000 para 12 meses de contrato, ou seja, fazendo um contrato mensal de R$ 284.000, valor este constante da ata da comissão de licitação, da adjudicação e da homologação, o contrato foi firmado com o valor de R$ 814.000 para 5 meses e meio, sem que pudesse encontrar qualquer planilha ou explicação lógica para essa alteração. Veja que o contrato foi feito, a licitação foi feita prevendo a contratação de 12 meses de R$ 3.500.000. E, ao final, o vencedor ele assina um contrato de R$ 800.000. Assim, alguma coisa não está fechando, não tem alguma informação aí que não se tem notícia, que não estão batendo os fatos. Então, peço, né, a Vossa Excelência que se sensibilizem com essa questão. Os afrontos à legislação de licitação são gritantes, né? Essa falta de planejamento, contratações desse molde aqui, repercutem, né, na execução contratual, repercutem nos cofres públicos, oneram, né, e sem contar que causam um serviço de qualidade inferior aos cofres públicos. Lancemos um olhar, né, um olhar compreensivo sobre esse tipo de contratação, sobre esse modelo de contratação, sobre os contratos de limpeza pública, contratos que oneram demais os municípios, oneram demais o orçamento municipal. Então, peço que Vossa Excelência sensibilizem para que possa ser concedido, para que possamos estancar ainda no nascedouro essa irregularidade, possamos evitar gastos, dispêndio de recursos desnecessários dos cofres públicos e possamos conceder essa medida cautelar nessa representação aviada pelo Ministério Público de Contas, para esse contrato de limpeza pública do município de Castelo. Por isso, eu peço a sensibilidade de Vossa Excelência para que possam analisar esse processo com bastante cuidado, com bastante zelo, com bastante cautela, no sentido de que possamos buscar juntamente o melhor para o interesse público do município de Castelo. Apesar do processo já estar votado, eu consulto os senhores conselheiros sobre as ponderações do Ministério Público. Pela ordem. Pela ordem, conselheira Budilho. O sempre diligente procurador Dr. Heron e o faz com sempre muita propriedade, mas eu esclareço apenas que o meu voto vista não atinge o mérito do processo, porque o processo está em andamento. A análise
diz respeito exatamente com relação à medida cautelar. Por outro lado, conforme Sua Excelência Dr. Heron bem explicou, o valor contratado está a menor do que o valor da própria concorrência, licitação. Assim, ou seja, se fosse o contrário, o valor mensal fosse a maior, eu teria uma preocupação com relação à questão do erário. Esclareço ainda que tive uma preocupação, e eu não vou antecipar o mérito, mas sempre preocupado com relação à questão de valor, tive o cuidado de observar municípios, vamos dizer assim, próximos em termos de população e área, no sentido de verificar se era alguma coisa, ainda que fosse a menor, muito fora do mercado. Esclareço que na pesquisa que fiz, não identifiquei isso, mas é evidente que quando o processo tiver o julgamento de mérito e ele continua, tudo isso será avaliado com mais propriedade, inclusive pela própria técnica e pelo próprio Ministério Público de Contas. Eu esclareço que acompanhei o voto do relator com relação a cautelar, única e exclusivamente nessa fase. Entendo como justa e correta a preocupação do volta de diligente procurador doutor Heron, mas explico o porquê acompanhei. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu acolho as considerações de Vossa Excelência, até porque também é o meu entendimento. Consulto o conselheiro Pimentel sobre o voto. Eu continuo no voto acompanhando o relator. Eu acho que a preocupação do doutor Heron é pertinente. É lógico que é um dos índices, esse tipo de contratação realmente é um dos que pesa mais nos municípios e a gente tem que ter muito cuidado. Mas, Vossa Excelência, presidente, o senhor deu aquele prazo de 5 dias, não foi isso? O senhor não deu a cautelar, mas notificou. Sim. Não foi isso? Então, vamos aguardar, porque eu acho que na hora do mérito, doutor Heron, aqui nós vamos adentrar mais no processo, para que, então, a gente tenha esse cuidado, conforme Vossa Excelência está levantando. Eu continuo com o senhor, com o voto, acompanhando Vossa Excelência. Só a última observação. Pois não. É que é tão patente a violação ao caráter competitivo, né? Porque qual é a minha ideia aqui? Quando se faz uma contratação, quando se divulga para a sociedade, quando se divulga para as empresas interessadas, que a administração tem interesse em fazer um contrato de R$3.500.000, e ao final assina-se um contrato de R$800.000, com quanto o valor pode ter, seja menor, mas o caráter competitivo da licitação, ela se viu comprometido. Ou seja, empresas podem não ter tido interesse naquele contrato, pode não ter tido porte para aquele modelo de contratação, e ao final restou assinado um contrato de um valor completamente diferente. Mas isso daí, doutor Heron, não é um emergencial? Esse de valor de 800 e poucos mil reais? Não seria um emergencial? Não tem essa informação aqui. Eu também não tenho, eu não vi o processo. Não. Mas eu imagino que seja até quando terminar o processo licitatório. Pode ser que tenha um emergencial, e aí, inclusive, com valor inferior ao da proposta feita pela ganhadora. O que eu estou entendendo que o conselheiro Sérgio explicou. Entendeu? Não sei aí no detalhe do processo. Não há essa informação, Excelência. Não há essa informação que tenha sido um contrato emergencial, né? Até porque a empresa pública é um serviço reconhecidamente de natureza contínua, não pode ser paralisado, né? Isso. Mas não há essa informação nos autos. Valeu. Obrigado. Vou passar a relatar, a divulgar os processos que eu relatei. Processo 2682, 2013, multa R$3.000,
ao senhor Abílio de Oliveira Neto. Processo 5180, arquivamento. Processo 5291, arquivamento. Processo 579-2015, arquivamento. Processo 2738-2014, regular com quitação, arquivar. Processo 3327-2015, não conhecer, arquivar. Processo 3328, não conhecer, arquivar. Processo 8231-2014, adiado. Processo 3465-2014, não conhecer da ciência, arquivar. Processo 11603-2014, devolvido, indeferir medida cautelar, converter para rito ordinário. Processo 6758, adiado, assim como o 11771-2014. Processo 5373-2013, reformar parcialmente o Acordo 1035, excluindo a determinação para instaurar TCE, arquivar. Processo 2281-2012, recomendação, arquivar. Passa a palavra ao conselheiro substituto, João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos. Omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Ação Social de Iguaçuí, responsável Juliana Rodrigues Miranda Nolasco, saneada a omissão, arquivar. Processo 325-2015, omissão de remessa, prestação de contas bimestral do Instituto de Previdência Servidor do município de João Neiva, responsável Maria Aparecida Riale, saneada a omissão, arquivar. Os processos seguintes são atos de pessoal, admissão na Prefeitura Municipal de Governador de Lindenberg, de Claudimar Teixeira da Cruz, sobrestar o feito, na origem, aguardar a decisão judicial. Processo seguinte, a de aposentadoria do Instituto de Previdência Servidor do município da Serra, interessado Rita Barbosa da Silva, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Maria da Penha Pinto da Silva, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do município da Serra, são aposentadorias, todas com proposta de voto pelo registro. Interessado Marlúcia Tomé e Maria da Glória Monteiro Captisque. No Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, aposentadorias com proposta de voto pelo registro. Interessados Maria Luísa Almeida Cunha Lima e Antônio José Correia. É só, presidente. Conselheiro João Luiz Lovati relatou o processo 11361-2014, saneamento de omissão, arquivar. 325-2015, saneamento da omissão, arquivar. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, vou declarar encerrada a sessão. Antes, porém, convoco a próxima, que será ordinária, dia 20 de maio, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrado.